Na aula de estomatologia hoje, vamos falar sobre tumores odontogênicos. É um tema extremamente interessante. A gente vai ver que, sob esse nome de tumores odontogênicos, a gente vai ter um grupo de lesões que o comportamento clínico e histológico são bem diferentes. Então, algumas lesões são realmente neoplasias verdadeiras, raramente com comportamento maligno. Outras são malformações semelhantes a tumores, são na verdade chamados de amartomas, como é o caso do odontoma. Tá? Por que são tumores odontogênicos? Elas tendem a imitar microscopicamente as células de origem. Então, histologicamente, elas podem lembrar os tecidos moles do órgão do esmalte ou a polpa dental que vocês estudaram na histologia bucal. Podem até conter tecidos duros, como esmalte, dentina e cemento, certo? Existiu uma atualização, e constantemente existe atualização em relação aos tumores, é um assunto que está constantemente sendo atualizado de tempos em tempos. Hoje nós falaremos, existe uma divisão, uma classificação dos tumores. Antes nós falávamos tumores do epitélio odontogênico com estoma fibroso, sem ectomesênquima. Hoje simplesmente é chamado de tumores odontogênicos epiteliais, né? Ou do epitélio odontogênico. Quando era chamado epitélio odontogênico, tumores com epitélio odontogênico com ectomesênquima odontogênico. Hoje simplesmente com ou sem formação de tecidos duros. Hoje chama simplesmente tumor odontogênico misto. Um grupo de tumores serão tumores odontogênicos mistos. Tumores mesenquimais ou ectomesenquimais com ou sem epitélio odontogênico, hoje chama tumores odontogênicos ectomesenquimais ou tumores do ectomesenquima odontogênico, certo? O carcinoma ameloblástico tinha um entrócito primário, secundário, não sei o que, hoje só chama-se carcinoma ameloblástico, uma variante maligna. O ameloblastoma tinha uma classificação sólido, multicístico, não sei o que, hoje simplesmente chama ameloblastoma. Não existe mais o termo ameloblastoma desmoplásico. Uma informação importante, o queratocisto, que tempos atrás tinha sido chamado, saiu do grupo de cistos odontogênicos e foi para o grupo de tumor, ele foi chamado de tumor odontogênico queratocístico, agora ele voltou a ser considerado um cisto odontogênico. Então ele será abordado na aula de cistos odontogênicos. E hoje ele volta a ser chamado de queratocisto odontogênico. Foram criadas novas entidades, como o tumor odontogênico primordial. Para quem estudou antes, tinha o fibrodontoma ameloblástico, o fibrodentinoma, não existe mais. Agora são subtipos do odontoma. E o fibroma odontogênico não tem mais uma classificação, é simplesmente fibroma odontogênico, certo? Então, falando sobre essa parte introdutória, eu já falei para vocês que existia essa classificação. Então, tem 3 grupos de tumores odontogênicos, que agora são simplesmente chamados assim. Né? Então, o primeiro grupo, já já nós vamos ver que lesões fazem parte, é os tumores do epitélio odontogênico. Então, não tem participação do ectomesênquima odontogênico, eles são compostos apenas pelo epitélio odontogênico. Tumores mistos são compostos por epitélio odontogênico e elementos ectomesenquimais. Igualzinho o que acontece com a formação dos dentes, a formação normal dos dentes, a histogênese normal, os tecidos, então, vai ter essa indução que existe entre esse relacionamento que existe, um induzindo o outro a produzir tecido duro, que existe entre o epitélio e o ectomesênquima odontogênicos. Então, pode, nessas lesões, terem tecidos dentários calcificados, tá? Dentro dessas lesões. Podem ser formados nessas lesões tecidos dentários calcificados.
Tumores do ectomesênquima odontogênico, embora o epitélio odontogênico possa estar incluído, ele não é essencial. Então, nós temos esses 3 grandes grupos. Vamos ver quais lesões nós veremos. Aqui primeiro, né, lembre então que lá no embrião existe aqui o epitélio bucal primitivo, esse epitélio começa a invaginar, né? E aí vai dar origem à lâmina dentária, né? A partir da lâmina dentária vai começar o botão epitelial a formar o órgão do esmalte, com todas aquelas fases que vocês lembram, fase com campânula e tal, né? Então, quando o tumor é do epitélio odontogênico, só envolve o epitélio. Quando é tumor misto, envolve o epitélio odontogênico e o ectomesênquima, aquele tecido que estava ao redor do epitélio, que vai dar origem à polpa, né? E tem tumores que vão envolver tanto o ecto como o epitélio odontogênico, tá? Esses são os mistos, né? O outro grupo de tumores é só o ectomesênquico que é envolvido, tá? Então, do primeiro grupo, vamos ver agora quais são as lesões, né? Tumores do epitélio odontogênico, famoso ameloblastoma. Aí vamos ver também o tumor odontogênico epitelial calcificante, chamado tumor de Pindborg. Tumor odontogênico adenomatoide. Nesse grupo também tem o tumor odontogênico escamoso. Nós vamos ver nessa aula, eu vou abordar com vocês apenas o que está em amarelo. Dentre as neoplasias malignas, chamadas de carcinomas odontogênicos, nós vamos ver o carcinoma ameloblástico e eu vou apresentar o carcinoma intraósseo primário. Tá? Dos mistos, envolve o fibroma ameloblástico, odontoma, tumor dentinogênico de células fantasmas e o tumor odontogênico primordial. Em relação ao grupo do ectomesênquima odontogênico, fibroma odontogênico, mixoma odontogênico, cementoblastoma e o fibroma cemento ossificante, certo? Então, em relação aos tumores do epitélio, vamos ver essas lesões. Comecemos com a mais importante, que é o ameloblastoma, famoso ameloblastoma, né? É o tumor odontogênico que tem maior significado clínico. A frequência dele se iguala a de todos os outros tumores odontogênicos, excluindo o odontoma, certo? O odontoma é o tumor odontogênico mais comum. Então, o segundo mais comum é o ameloblastoma, mas em relação à importância clínica, o ameloblastoma é o mais importante. Origem dele, né? Nós sabemos que é do epitélio odontogênico, mas de que momento, né? Então pode ser remanescentes da lâmina dentária ainda, lá no comecinho da formação do embrião, pode vir do órgão do esmalte que estava em desenvolvimento, e pode vir também de um limitante epitelial de um cisto odontogênico. O que é o limitante epitelial de um cisto odontogênico? O cisto é uma cavidade revestida por epitélio. Então, o que circunda essa cavidade é o epitélio, e a gente normalmente chama de limitante epitelial. Depois vem a cápsula, né? Então, a cápsula ali, limitando a cavidade cística, existe esse limitante epitelial. Ali está escrito limite, mas eu posso falar limitante epitelial, tá? E também pode vir da camada basal da mucosa bucal, porque existe ameloblastoma periférico. Eu vou falar agora com vocês do ameloblastoma mais comum, que seria aquele que é intraósseo, tá? Características clínicas. Ele é mais comum. De maneira geral, né, ele tem crescimento lento, ele é localmente invasivo, o curso dele é benigno na maioria dos casos, e vão existir 3 situações clínico-radiográficas, que a gente vai falar mais para frente. Começo agora. Existe o chamado sólido convencional ou multicístico, mas a gente vai chamar simplesmente de ameloblastoma no diagnóstico, tá? Sólido convencional multicístico é 86% dos casos. Existe o unicístico, que é 13% dos casos, e o periférico. O sólido convencional ou multicístico seria uma lesão sólida, mas pode ter cistos histológicos, então pode ter microcistos nessa lesão.
E normalmente pode dar uma imagem, normalmente a imagem radiográfica é multilocular, mas pode ser unilocular. O unicístico é a própria ideia mesmo, é uma única cavidade. Então ele confunde com cisto. E tem o periférico, que é extraósseo, tá? O que eu vou falar para vocês a partir de agora é basicamente sobre o tipo mais comum, que é o intraósseo multicístico. Isso é em relação ao histológico, né? Muitos cistos, pode ter microcistos ou sólido convencional. Tá? Ele é comum da terceira à sétima década de vida, sendo mais comum entre a quarta e a quinta década de vida. Raro em indivíduos com menos de 10 anos, mas pode acontecer. E é incomum entre 10 e 19 anos. Não existe predileção por sexo e nem por etnia, e 85% dos casos acomete mandíbula, em região de molar e ramo ascendente. 15%, portanto, em maxila, sendo que na maxila a região mais envolvida é a região posterior. Normalmente assintomático, então, quando as lesões são pequenas, são descobertas no exame radiográfico, mas pode gerar uma tumefação indolor. Então, normalmente é assintomático essa tumefação, essa expansão óssea da mandíbula, da maxila, da parte dos maxilares que vai estar envolvido. Tá? Então, é comum ter essa tumefação, essa expansão óssea indolor. Em alguns casos, é incomum mesmo em tumores grandes, mas pode acontecer também dor e parestesia. É interessante, como vocês já viram aqui na imagem que eu já tinha passado antes, como não dói, se não for tratado, essas lesões elas vão crescendo lentamente e a pessoa vai deixando, não procura o dentista, vai formar massas grandes e pode atingir até proporções grotescas, né? Então aqui você tem na mandíbula, olha o tamanho, aqui a expansão óssea não foi representada, não conseguiu nem caber na radiografia dentro da boca, o estado que está, e aqui praticamente envolveu a mandíbula toda, né? Então essas fotos são fotos do livro, a grande maioria dessas fotos são fotos do livro do Neville, que é o livro mais utilizado na estomatologia, tá ok? Radiograficamente, muito importante, o mais característico é uma lesão radiolúcida multilocular. Ela pode ter aspecto clássico que cai nas provas, cai nos concursos públicos, de bolha de sabão, porque tem loculações radiolúcidas grandes, mas pode ter aspecto de favo de mel, quando as loculações forem pequenas. Lembrando que também pode ter uma lesão unilocular, que tem um aspecto que lembra o cisto. É extremamente comum com a meloblastoma, a reabsorção das raízes dos dentes adjacentes, dos dentes que estão na área da lesão, a expansão da cortical óssea tanto por lingual como por vestibular e muitas vezes tem dente incluso envolvido. A origem não é do dente incluso, é que o dente incluso estava no meio do caminho e na maioria das vezes o terceiro molar inferior. Então, como eu já disse, esses ameloblastomas, que a gente está chamando de sólidos ou multicístico, a imagem clássica é uma imagem radiolúcida multilocular, mas pode existir também lesões radiolúcidas uniloculares, e se principalmente tiverem na área do terceiro molar inferior, vão se confundir com cistos, principalmente com cisto dentígero. Então, aqui, para a gente ver esse aspecto radiográfico clássico, né? Loculações pequenas, então imagens radiolúcidas, várias loculações, várias cavidades pequenas, lembra o aspecto de favo de mel. Loculações grandes, uma lesão radiolúcida multilocular, lojas grandes, aspecto de bolha de sabão.
Certo? Aqui para mostrar para vocês uma lesão na mandíbula mais comum na área posterior, mas aqui a gente tem na região anterior. Uma grande lesão praticamente unilocular, né? Radiolúcida, provocou aí grande destruição óssea, né? Parece que os dentes estão boiando no tecido mole, né? Tratamento complicado, né? A enucleação com curetagem pode ser feita, mas pode ser feita também a ressecção em bloco. Quando se faz simplesmente a curetagem, deixa-se normalmente ilhas de tumor no osso saudável. Então a recorrência pode ser muito grande após a curetagem, de 50% a 90%. Então dá para entender que a ressecção em bloco que a recorrência é menor, pode ter 15%, segundo o livro do Neville, né? É uma ressecção que pode ser marginal ou em bloco mesmo, tá? E interessante que a margem da ressecção tem que ter 1 centímetro a 1,5 centímetros além da margem radiográfica. Por quê? Porque o osso esponjoso na periferia da lesão, ele está envolvido, porque o ameloblastoma tem esse crescimento invasivo. Então, a margem do tumor, ela se estende além da margem clínica ou radiográfica aparente. Então, é por isso que o tratamento mais indicado é a ressecção em bloco, com essa margem de segurança de 1 centímetro a 1,5 centímetros para impedir, para evitar recorrência, recidiva. A radioterapia não é utilizada porque tem grande chance de malignização. Tá? Mas lembrando que a malignização espontânea, né, vou chamar assim, espontânea, é raro, mas lembrando que o ameloblastoma tem esse comportamento de crescimento localmente invasivo. A preservação é longa. 5 anos de preservação é muito pouco. Tá? Então, preservação durante a vida toda do paciente. Aqui a gente tem a peça, né, que veio da ressecção, para ver, né, aqui um bloco, né, uma hemimandíbula praticamente foi removida, aqui a imagem radiográfica, aqui a imagem clínica. Então, com certeza, células tumorais estão aqui já invadindo a margem do tumor, além do que a gente está vendo na radiografia e além do que a gente está vendo na clínica. Tá? Então, como eu já falei para vocês, existe essa classificação, mas hoje a gente simplesmente chama tudo de ameloblastoma, né? Então, esse que eu acabei de descrever para vocês, que é o intraósseo multicístico ou sólido. Vou falar agora do ameloblastoma, também intraósseo, mas unicístico. 13% dos casos, mas existe aí uma variação de 10 a 15% de todos os ameloblastomas intraósseos, e essa variação pode chegar até 10 a 46% de todos os ameloblastomas intraósseos. Por que ele chamaria unicístico? Porque existe uma cavidade única, uma cavidade cística única. Tá? Talvez, da onde que veio esse ameloblastoma unicístico? Ele pode ter vindo de uma transformação neoplásica do epitélio de um cisto. Por isso que ele tem esse aspecto cístico. Interessante que agora vai mudar a faixa etária, o unicístico é mais comum em jovens. 50% dos casos na segunda década. 90% também envolve mandíbula, região posterior. É assintomático, mas podem ter, como já disse no outro caso, lesões grandes que provocam tumefação dolorosa. Em muitos indivíduos, é uma lesão radiolúcida ao redor da coroa de um terceiro molar incluso, e aí confunde muito mais com o cisto dentígero.
E não só com cisto dentígero, né? Pode confundir também com outras lesões que vão fazer parte aí do diagnóstico diferencial. Então, cisto dentígero, um cisto periapical, um cisto residual, o queratocisto, né? Então, dependendo da relação que existe entre a lesão radiolúcida e o dente, a gente pode fazer parte, pode montar esse diagnóstico diferencial. Cirurgicamente, ele vai sugerir um cisto. Virá no histopatológico o ameloblastoma. Por isso a importância de enviar o material para o histopatológico. Não basta ter cara de cisto e jogar fora o material, porque pode ter uma grande surpresa e vir um queratocisto. Pode vir um ameloblastoma, desculpe. Quando a gente pensa histologicamente, existem algumas variantes histológicas. Existe uma variante chamada luminal, é quando as células do ameloblastoma, né, elas estão confinadas à superfície luminal do cisto, ou seja, só envolveu aquela limitante do epitélio, né? Então, seria, no caso, um cisto com uma limitante constituída total ou parcialmente do epitélio ameloblástico. Existe também a variação, então só está no que seria no epitélio, só o limitante epitelial. Existe a variante intraluminal, quando tem um ou mais nódulos, projeções, que vão se projetar do limitante cístico para a luz do cisto, para dentro da cavidade cística. Mas existe a variante mural, é quando as células do ameloblastoma infiltram-se pela cápsula fibrosa. Então tem que tomar cuidado, porque se não foi feito o histológico, o histopatológico, como é que você sabe que é um ameloblastoma? E se esse ameloblastoma é do tipo, né, esse unicístico é do tipo histológico mural, que as células podem ter invadido a cápsula, podem ter invadido o osso, né? Então, a importância do histopatológico. O tratamento do unicístico, muitas vezes ele vai ser tratado como se fosse um cisto. Normalmente ele vai ser tratado como se fosse um cisto. Como eu já falei, o histopatológico é que vai dar, o laudo histopatológico vai falar que é o ameloblastoma. Então, normalmente ele vai ser tratado por enucleação. Se o material tiver extensão do tumor, se o material analisado histologicamente, né, tiver extensão do tumor para a cápsula por uma distância considerável, pode ser feito, então, após uma nova cirurgia para fazer ressecção do osso, ou pode acompanhar o paciente. Tá? Recorrência de 10 a 20% após enucleação e curetagem, se não foi feita a ressecção. Vou mostrar a foto. Aqui uma imagem, o terceiro molar, eu acho que o terceiro está aqui deve ser o segundo molar. Aqui você tem essa imagem típica, né? Lembra mesmo, envolvendo um dente incluso, né? Então aqui essa imagem radiolúcida unilocular, por isso que seria esse tipo unicístico, tá? Voltando então agora, o tipo mais raro de todos seria o ameloblastoma periférico, muito interessante, né? Fora do osso, extraósseo. Incomum seria cerca, então, 1% dos ameloblastomas, mas existe uma variação de 1 a 10% dos ameloblastomas. Né? A origem seria dos restos da lâmina dentária sob a mucosa, ou, como eu já falei, células basais da mucosa oral. Tá? Seria, então, uma lesão gengival, pode ser pediculada, pode ser céssio, é, normalmente, né, como eu já disse, em gengiva, clinicamente semelhante a um fibroma ou até um granuloma piogênico. Geralmente são pequenos e, na maioria das vezes, vai acometer indivíduos da meia-idade, né, 50 anos. Tamanho, 1,5 cm de diâmetro. Tá? Como eu já falei para vocês, localização na gengiva é mais na região posterior, em mandíbula. Uma coisa interessante é que o osso é pouco envolvido. Então, o osso praticamente não tem envolvimento ósseo. Então, ele é realmente periférico. Clinicamente, o tratamento é excisão cirúrgica.
Possivelmente só vai descobrir que é o ameloblastoma com o laudo do histopatológico, tá? Recorrência de 15 a 20%. Então, tratamento, cirurgia local. Então, aqui seria a imagem do Neville, né? Mostrando essa lesão nodular. Aqui lembraria qualquer outra lesão, podia lembrar o granuloma central de células gigantes, granuloma piogênico, aí vai ter a surpresa que era um ameloblastoma periférico. Tá? Ainda bem que é periférico. Tumor odontogênico adenomatoide, nossa segunda lesão que nós vamos ver em relação aos tumores do epitélio odontogênico. Eles são em grande parte limitados aos pacientes jovens. Não é comum, eles representam de 3 a 7% de todos os tumores odontogênicos e assim 2/3 de todos os casos são diagnosticados na idade entre 10 e 19 anos. E ele é realmente incomum em pacientes com mais de 30 anos. Então a marca aí é que acomete pacientes jovens. Outra coisa interessante é que a ocorrência maior é nas regiões anteriores de mandíbula e maxila, sendo encontrado 2 vezes mais na maxila do que na mandíbula. Tá? As mulheres são mais afetadas. A maioria dos tumores são pequenos, raramente vai exceder 3 centímetros. As lesões maiores podem provocar uma expansão e dolor do osso, tá? E como assim, né? São frequentemente assintomáticos, eles serão descobertos, por exemplo, durante um exame radiográfico de rotina, ou quando for solicitado uma radiografia para determinar, por exemplo, por que um dente não erupcionou, porque já que acomete indivíduos jovens, né? Imagens. Em cerca de 75% dos casos, o tumor parece como uma lesão radiolúcida circunscrita, unilocular, que pode estar envolvido com um dente incluso. Normalmente está envolvido um dente incluso. E mais frequente dos dentes é o canino. Muitas vezes é difícil diferenciar, mais uma vez, pensar em tumor odontogênico adenomatoide, vai ser difícil diferenciá-lo de um cisto dentígero. Existe uma dica que já já eu dou para vocês. A lesão, para tentar diferenciar o adenomatoide do cisto dentígero. A lesão ela pode ser completamente radiolúcida, mas frequentemente ela tem algumas calcificações delicadas, que os autores chamam em flocos de neve. Tratamento. O tratamento é simples, ele é completamente benigno, porque ele tem uma cápsula, né? Então o tratamento é enucleação, remoção total. E a recidiva é rara, tá? Então vamos ver aqui a imagem, uma lesão radiolúcida, olha que interessante, ao redor do canino, aqui entre os dentes, né? Diagnóstico difícil, né? Imaginar o tumor odontogênico adenomatoide. E aqui do Neville, mais uma vez, envolvendo os dentes inclusos, e essa imagem aqui que eu vou comentar com vocês. Se encontrar essa imagem, por exemplo, é mais fácil pensar no tumor odontogênico adenomatoide. Por quê? Porque a imagem radiolúcida, ela está se estendendo apicalmente ao longo da raiz. Ou seja, passando da junção amelo-sementária. E você sabe, né, que o cisto dentígero, ele se fixa na junção amelo-sementária. Então, se a gente tem essa imagem que se estende apicalmente, é mais sugestivo do tumor odontogênico adenomatoide. Tá? Outras imagens. Aqui uma tumefação intraoral e aqui o nosso cisto bem circunscrito, né? Dá para perceber que são indivíduos jovens, né? E aqui você tem esse halo radiopaco e a lesão envolvendo vários dentes inclusos.
O próximo, tumor odontogênico epitelial calcificante, chamado de tumor de Pingborg. Menos de 1% dos tumores odontogênicos, a origem é odontogênica, mas a histogênese é incerta. Alguns autores falam que pela aparência histológica, que lembra o extrato intermediário do órgão de esmalte, então a origem seria do órgão do esmalte. Outros sugerem que a origem é da lâmina dental. É mais frequente entre a terceira e quinta década, mas pode ser encontrado em várias idades. 2/3 dos casos envolve mandíbula, região posterior, o corpo da mandíbula. Normalmente o crescimento é lento e provoca uma tumefação e dolor. Então não tem muita novidade em relação aos outros, né? Na radiografia, uma lesão radiolúcida, RL no slide significa radiolúcido, unilocular ou multilocular. Interessante que pode conter estruturas calcificadas de tamanho e densidade variados. E podem estar associados também a um dente incluso, a um dente impactado, mais comum é o terceiro molar inferior. E geralmente, vamos falar que seria uma característica interessante, essas calcificações de dentro do tumor, elas estão ao redor da coroa desse dente impactado. Tá? E aí pode também apresentar, como no anterior, como no odontogênico adenomatoide, pode apresentar esse aspecto de flocos de neve. Certo? Um comentário, existe relato de tumor odontogênico epitelial tumor odontogênico epitelial calcificante periférico, ou seja, extra-ósseo. Tá? Só um comentário, essas calcificações que acontecem dentro do tumor, que pode parecer radiograficamente, elas são um material amiloide, né? E eles formam anéis, elas se dispõem formando anéis concêntricos, então não é material dental, tá? Por isso que é tumor do epitélio odontogênico. O tratamento, ele é menos agressivo que o ameloblastoma, então o tratamento se faz a ressecção local conservadora. E mesmo assim, com a ressecção, a chance de recidiva é 15%. Aqui é a imagem do Neville. Então a gente tem, para vocês verem, nós temos aqui para vocês verem, uma lesão radiolúcida multilocular, aqui, essa primeiro aqui, o aspecto é favo de mel, já que as loculações são pequenininhas, né? E esse daqui seria aquele mais clássico, aquele que o diagnóstico é mais sugestivo de epitelial calcificante. Então são calcificações ao redor da coroa, aí é o segundo molar que está incluso, né? E aí aqui lembraria até mesmo o floco de neve. Se bem que o floco de neve seria uma imagem um pouquinho mais delicadinha. Vamos falar então agora das variantes malignas, que a gente vai chamar de carcinomas odontogênicos, tá? O primeiro, então, que eu vou falar é o carcinoma ameloblástico. Então, a gente vai ver que o ameloblastoma raramente tem comportamento maligno, né? Então, nesse caso, é uma lesão maligna e que vai desenvolver metástase. Isso acontece em menos 1% dos casos. Então, é o carcinoma ameloblástico, então ele tem as características celulares das células que compõem o tumor primário, ou do tumor, um ameloblastoma que recorreu, ou uma metástase, elas têm característica de malignidade. Tá? Apesar de serem localmente agressivos, não necessariamente acontecem metástase. Então, eu posso ter um tumor, uma primeira lesão, um tumor primário, que vai ter as características de malignidade, então é por isso que é uma neoplasia maligna. Eu posso ter, então, uma recorrência que apresenta essas
características de malignidade, e eu posso ter uma metástase, né? É interessante lembrar que as metástases documentadas, o intervalo entre o tratamento inicial do ameloblastoma, a primeira evidência de metástase, demora muito tempo. Os autores referem que variou 30 anos. Então, dificilmente a metástase vai aparecer antes dos 10 anos pós o tratamento inicial. E essa metástase pode acontecer no pulmão, nos nódulos linfáticos, na cadeia linfática cervical, ou nas vértebras e até em outros ossos. Tá? Acomete clinicamente indivíduos entre 4 e 75 anos, quando essa variação de idade é muito grande, quer dizer que a lesão é rara, né? A média é 30 anos, tá? É interessante que aqui vocês veem uma grande destruição, aqui envolveu praticamente quase toda a mandíbula, né? Então, uma grande destruição, aqui a tumefação intraoral, os dentes estão praticamente soltos. E aqui na imagem, né, ele é mais agressivo com a ameloblastoma, vamos chamar benigna, né? E então, como é maligno, é clássico, as margens são mal definidas e tem a destruição, a perfuração da cortical óssea. Eu vou comentar também na aula de hoje sobre o carcinoma intraósseo primário, tá? Não é metástase de outro carcinoma intra ou extraoral. Então, são carcinomas que se desenvolvem no interior do osso, isso é raro, né? E da onde que eles vieram, né? Qual é a origem? Pode ser de um ameloblastoma, raramente de outros tumores odontogênicos, e pode ser chamado uma lesão de novo, ou seja, não tem evidência de uma lesão pré-existente. A lesão já surgiu como um carcinoma. E também muito comum vir de um cisto, de um revestimento epitelial, de um cisto odontogênico, tá? A gente vai ver que os mais comuns, os cistos mais comuns que podem sofrer o seu limitante epitelial, sofrer essa transformação maligna, por incrível que pareça, é o cisto periapical residual, é o mais comum. Depois, 25% dos casos, o cisto dentígero e depois o queratocisto. Tá? Então é interessante que a gente viu hoje duas coisas diferentes. A gente viu um cisto odontogênico que pode dar origem a um ameloblastoma, como eu comentei minutos atrás, e agora a gente está vendo também um cisto que pode dar origem a um carcinoma intraósseo. E a gente está vendo também que a partir do ameloblastoma também pode dar origem a um carcinoma intraósseo. Tá? Células neoplásicas dentro do osso. Impressionante, né? Acomete mais pacientes idosos, entre a quinta e sexta década, mas 2 vezes mais comuns em homens. Normalmente, aí agora, um dado interessante é que a tumefação vai ser acompanhada com dor. Se não tiver dor, o diagnóstico do carcinoma vai vir pelo exame histopatológico. Então, imaginem vocês se veio a partir de um cisto, se a pessoa removeu o cisto por enucleação e não mandou para o histopatológico, como é que vai se dar o diagnóstico de um carcinoma intraósseo? Tá? Na radiografia, simula qualquer cisto odontogênico, mas prestar atenção com as margens, que as margens, é, as margens da lesão radiolúcida são irregulares e imperfeitas, ok? Então agora o tratamento, de falar o tratamento quem vai fazer é o oncologista, né? Então pode ser feita a ressecção radical ou não, pode fazer a quimio, radioterapia, vai depender da equipe oncológica. Interessante que pode também originar metástases, normalmente para os linfonodos regionais, e os 50% dos casos estão relacionados com 5 anos de sobrevida. Ou seja, é uma lesão que pode matar.
né? Tumores mistos, vamos ver então fibroma meloblástico, odontoma e o tumor dentinogênico de células fantasmas. Começando então pelo fibroma meloblástico. Ele é um tumor misto verdadeiro. Tem tecido epitelial, tem tecido mesenquimal e ambos são neoplásicos. É incomum e muitas vezes, quando é no início, é difícil o diagnóstico dessa lesão, porque pode se confundir com o estágio inicial de odontoma. Clinicamente, vai acometer indivíduos mais jovens, entre a primeira e segunda décadas, ocasionalmente indivíduos de meia idade. Cometem mais homens, são assintomáticos, os maiores podem provocar tumefação, né? Isso é a história clássica dos tumores que a gente está vendo. 70% região posterior da mandíbula. 75% dos casos envolvem dente incluso. Radiograficamente, lesão unilocular ou multilocular. Normalmente, as lesões menores são uniloculares, lesões radiolúcidas, uni ou multiloculares. A margem bem definida, inclusive com a presença de esclerose óssea. Podem atingir grandes tamanhos, envolvendo o corpo e o ramo ascendente da mandíbula. Tá? O tratamento é remoção conservadora inicial, o risco de recorrência é 18%, e aí só vai se fazer uma terapia, um tratamento com uma excisão mais agressiva se houver recidiva. Tá? Então, aqui as imagens. Aqui tem envolvendo dente incluso. E aqui também, uma lesão radiolúcida aqui bem delimitada, né? Podendo confundir também com um cisto, né? O tumor dentinogênico de células fantasmas. É interessante que seria uma variação do cisto de Gorlin, também chamado de cisto odontogênico calcificante, mas ele é infiltrativo e até mesmo maligno. Então, não são cistos, são neoplasias, tá? Por isso que existe essa classificação, essa lesão agora. Tumor, não tão recente, né? O surgimento dessa lesão, tumor dentinogênico de células fantasmas, tá? Então, é uma neoplasia. Ela pode ser dentro do osso ou periférica. E é interessante que quem for estudar o histológico dessa lesão, a presença dessas células fantasmas e matriz dentinoide, que lembra a dentina. Acomete mais indivíduos na quarta década de vida, acomete mais o sexo masculino, envolve mais mandíbula que maxila, e interessante que quando é na maxila, envolve a região anterior. Também, quase metade dos casos, envolve dentes inclusos, e a imagem normalmente é radiolúcida unilocular, mas também pode ter uma mistura de lesões radiolúcidas, áreas radiolúcidas e áreas radiopacas. Então, pode ser uma lesão mista. Tamanho básico, tamanho padrão, 4 centímetros. Algumas dessas lesões estão associadas com odontomas. Tá? Tratamento, ressecção com margem de segurança. Então, aqui está a imagem, né? Então, aqui tem uma lesão mista, tem área radiolúcida, área radiopaca, 17% de recorrência. Então, esse é o tumor dentinogênico de células fantasmas. O odontoma é muito interessante. É o tumor odontogênico mais comum, né? Sua prevalência é maior que a de todos os outros tumores odontogênicos somados. Não são neoplasias verdadeiras, são considerados anomalias de desenvolvimento, ou seja, é um amartoma. Nos estágios iniciais,
vai ter a proliferação do epitélio odontogênico, do ectomesênquima odontogênico. Né? Quando eles estiverem bem desenvolvidos, um estimula o outro e acontece a formação de esmalte, dentina, cemento e polpa. Existem dois tipos de odontomas, o composto, que é o mais comum, o mais diagnosticado, que o composto ele é composto por estruturas que são semelhantes a dentinhos, então lembra dente. Já o complexo não tem aspecto radiográfico de dente, então é uma massa aglomerada, uma mistura de esmalte e dentina, não lembra a morfologia dental. Clinicamente interessante a faixa etária. É detectado nas primeiras 2 décadas de vida, média 14 anos. É assintomático e normalmente é descoberto no exame de rotina ou quando vai se pesquisar o motivo da falha da erupção dental. São relativamente pequenos, porém pode ter alguns odontomas com mais de 6 centímetros de diâmetro. E esses grandes, essas lesões maiores, podem provocar expansão dos maxilares. Tá? Uma informação importante que o tipo composto, odontoma composto, ele é mais comum na maxila, na região anterior. E odontoma complexo é mais comum nas regiões posteriores, na região dos molares, em ambos maxilares, ou seja, tanto em maxila como mandíbula. Então guarde essa informação. Na radiografia, né? Como eu já disse, o odontoma composto é uma coleção de estruturas semelhantes a dentes, de forma e tamanhos variáveis. E todos esses dentículos são circundados por uma estreita zona radiolúcida. Já o deixa eu mostrar a imagem, né? Então aqui o odontoma composto, porque ele é composto por vários dentinhos. Aqui provavelmente o canino não erupcionava, porque existia no meio do caminho um odontoma. Então foi descoberto porque foi feita a radiografia da não esfoliação do canino, né? Aqui é o complexo, o odontoma complexo. Então você percebe que é uma massa calcificada, tem essa radiodensidade de dente, né? É uma radiopacidade, uma radiodensidade de dente, de estrutura dentária. E é envolvida também por uma linha, por uma margem radiolúcida estreita. Tá? Frequentemente, como eu já expliquei, tem dente incluso associado com odontoma e que evita a erupção do dente, que nem esse caso. Mas alguns casos também, que é interessante, o odontoma, ele pode ser pequeno e ele pode existir aqui entre as raízes dos dentes, né? Então não atrapalha a erupção. É interessante que o diagnóstico, muitas vezes, quando essa imagem, né, principalmente dos odontomas compostos, a imagem radiográfica é suficiente para o diagnóstico. Tá? O grande problema é quando se pega o início do odontoma, um odontoma em desenvolvimento, porque ele pode ter pouco material calcificado. Né? E pode ser, por exemplo, uma lesão radiolúcida bem circunscrita, então não vai dizer para a gente que é um odontoma. Um comentário do odontoma complexo é que ele confunde com osteoma, que nós vamos estudar na patologia óssea. O tratamento é excisão local simples. Agora, nós chegamos no último grupo, que são os tumores do ectomesênquima odontogênico. Vamos ver primeiro o fibroma odontogênico. É uma lesão também incomum, certo? Eles foram relatados em pacientes com idades que variavam entre 4 e 80 anos, então a média vai dar 40 anos, quarta década. Forte predileção pelo gênero feminino, e cerca de 45% dos casos aconteceram em maxila. E a maioria das lesões, elas estão relacionadas, estão localizadas em região anterior ao primeiro molar. Na mandíbula, metade dos tumores se localizam posteriormente ao primeiro molar, certo? E 1/3 dos fibromas
odontogênicos estão associados a um dente não erupcionado. Os fibromas odontogênicos menores, em geral, são completamente assintomáticos. E aí é o clássico de tumor odontogênico. As lesões maiores podem estar associadas à expansão óssea, inclusive provocando mobilidade dental. Radiograficamente, os fibromas odontogênicos menores tendem a ser lesões bem definidas, uniloculares, radiolúcidas, frequentemente associadas à região perirradicular de dentes erupcionados. Interessante isso, né? A lesão fica próxima às raízes dos dentes adjacentes. Então, esse é o fibroma odontogênico. Só vai saber que é o fibroma odontogênico por causa do material da biópsia, tá? Do histopatológico. Lesões maiores tendem a apresentar imagens radiolúcidas multiloculares, incluindo até uma margem esclerótica, tá ok? Aí tem um comentário interessante que existe também a versão periférica, mas deixa eu falar do tratamento desses intraósseos, né? Eles normalmente, esses fibromas odontogênicos, eles são tratados por enucleação e curetagem, tá? Em relação agora ao periférico, é incomum, então é considerado esse fibroma odontogênico extraósseo, né? É uma contraparte no tecido mole daquele que é intraósseo. Ele se apresenta como um aumento de volume gengival firme, de crescimento lento e geralmente séssil. Está recoberto com uma mucosa de aparência normal. Tá? E aí, como vocês já perceberam, clinicamente não vai dar para distingui-lo de outras lesões gengivais fibrosas que são muito mais comuns que o fibroma odontogênico. A lesão é mais frequentemente encontrada na gengiva vestibular da mandíbula. E a maioria das lesões, elas vão estar entre meio a 1,5 centímetro de diâmetro. Tratamento, excisão cirúrgica local e o prognóstico é excelente. Mixoma odontogênico. Mixoma odontogênico é uma lesão importantíssima que a gente deveria lembrá-la no diagnóstico diferencial de vários tumores odontogênicos, como o ameloblastoma. Tá? A origem dele é do ectomesênquima odontogênico. Ele vai lembrar uma porção mesenquimal de um dente em desenvolvimento. Tá? Clinicamente, adultos jovens, mas pode envolver qualquer idade, né? Normalmente a média ali dá entre 25 e 30 anos. A mandíbula é um pouco mais afetada. As lesões menores são descobertas no exame radiográfico de rotina. As lesões maiores podem provocar uma expansão óssea indolor, assintomática. Imagem radiográfica extremamente interessante. Lesão radiolúcida multi ou unilocular, que pode deslocar os dentes e até causar a reabsorção das raízes dos dentes que estão na área do tumor. As margens são irregulares muitas vezes. A lesão radiolúcida, ela vai ter uma dica para o diagnóstico. É a presença de finas trabéculas do osso que ficou ali dentro da lesão. E muitas vezes elas estão arranjadas em ângulo reto. Essa é uma informação importante. Mixomas grandes, normalmente mandíbula, que tem uma área maior, né? Lembram bolha de sabão e vai confundir com ameloblastoma. É interessante como é que histologicamente o mixoma ele tem uma estrutura gelatinosa, ele é frouxo. São células, olha que isso aqui é a matriz do tumor. Né? Então, ele é composto por células normalmente fusiformes e o estroma é bastante abundante e frouxo. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai refletir com o tratamento. Lesões pequenas podem ser feito curetagem.
mas lesões maiores, pela própria consistência, ele não é encapsulado, essa matriz do tumor é uma gelatina, entre aspas, né? Então é interessante que seja feita uma ressecção mais extensa, tá? Aqui aquela imagem dentro do tumor da presença das trabéculas. Aqui é a lesão na região anterior e a presença dessas finas trabéculas, tanto aqui na radiografia periapical, como aqui, em outro caso, na radiografia oclusal, né? Então, essa provocou a expansão da cortical óssea e dentro do tumor restou essas trabéculas ósseas em ângulo reto. Então, isso é sugestivo, é uma imagem radiográfica sugestiva do mixoma odontogênico. Tá? Para encerrarmos essa parte, essa aula, o cementoblastoma, que também é extremamente interessante, não é hipercementose, tá? É cementoblastoma, também chamado de cementoma verdadeiro. É um neoplasma odontogênico, né, dos cementoblastos. É raro. 75% envolve mandíbula, região de molar e pré-molares, tá? Muito comum em molar e pré-molar inferior, tanto que 50% dos casos envolve o primeiro molar permanente inferior. É raro em dentes decíduos. Não tem predileção de sexo, a faixa etária mais envolvida entre 20 e 30 anos. É interessante que em 60% dos casos, ou 2/3 dos casos, existe a presença de dor e tumefação, expansão local. Radiograficamente, imagem também interessante, importante para o diagnóstico, é uma massa radiopaca. Então, agora, a primeira vez que a gente fala de uma lesão radiopaca, totalmente radiopaca. O odontoma tinha os dentes, tinha aquela massa, mas tinha aquele halo radiolúcido, né? É uma massa radiopaca que se funde à raiz de um dente ou mais dentes, e ele também é circundado por um halo radiolúcido fino. Interessante. Você consegue detectar que o dente está envolvido. Por quê? O dente sofreu reabsorção da raiz e existe fusão do tumor com o dente, tá? Então é interessante que histologicamente percebe-se, até no histológico percebe que existe essa fusão do tumor com o dente. Tratamento pode ser feita a extração do dente junto com a massa aderida, quando isso for possível, ou então uma excisão cirúrgica da massa do tumor com amputação da raiz e depois se faz a endodontia. Tá? Não recidiva após a remoção total. É interessante que se não foi feita a radiografia para extrair o dente, pode, após a extração do dente, o tumor continuar crescendo. Tá? Aqui nós temos então a imagem sugestiva, que é muito sugestiva, essa massa radiopaca, esse halo radiolúcido. Então, na verdade, são duas lesões radiopacas, né? Deixa eu me corrigir. Duas lesões radiopacas que a gente já viu. O odontoma composto, que são os dentinhos, o odontoma complexo, que realmente é uma massa radiopaca, e agora aqui o cementoblastoma. Tá? Então aqui a gente tem duas lesões que têm esse aspecto nessa aula de tumores. Interessante você ver que realmente existe uma reabsorção da raiz e o tumor está fundido. Tá? Aqui também percebe que tem tumor grande, o halo, uma massa radiopaca, e aqui ao redor esse halo radiolúcido. Aqui também. Certo? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. O tema é extremamente interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. E é interessante também ler um livro para complementar, um artigo, livro. A gente recomenda o Neville para vocês complementarem e ver outras imagens, tá ok? Muito obrigado e até mais.